Bom dia! Mais uma vez, chegando na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, no seu celular, é de cacau e chocolate. Não canso de agradecer aos comentários, aos likes e, acima de tudo, da sua companhia, da sua audiência. Hoje, nós estamos no maior centro de pesquisa de cultura de cacau do mundo, a nossa CEPLAC. Eu digo nossa porque a CEPLAC foi construída com os recursos dos produtores de cacau. É muito importante que vocês conheçam um pouco dessa história. Lá no fim dos anos 50, a região atravessava um problema de crédito. E a CEPLAC foi criada com essa intuição. Só que ela cresceu muito, ela virou um gigante, ela virou o maior centro de pesquisa de cacau do mundo, que nos orgulha, porque ela foi construída com um recurso que o produtor pagava. Toda vez que alguém vendia um saco de cacau, no começo era 15%, depois passou para 10%. Vinham para essa instituição. Então, por isso que eu costumo chamar a nossa CEPLAC, a CEPLAC dos produtores de cacau do sul da Bahia, que ganhou o Brasil e o mundo. E hoje, eu estou ao lado de doutora Karina Gramacho, fitopatologista, pesquisadora aqui da CEPLAC, que tem uma importância num projeto espetacular que nós começamos a comentar semana passada. A gente vai falar de novo de ciência. Ciência que é tão importante para garantir o futuro da produção de cacau aqui no sul da Bahia, no nosso universo, na nossa cabruca. Karina, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada a você, Henrique. A gente está falando da rede Renorbil da Vassoura de Bruxa. Rede essa que teve todo o pontapé inicial, eu já falei um pouquinho semana passada, numa visita minha ao CNPq, e convencer Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro a vir aqui na região, conhecer a nossa realidade, falar do projeto de indução de vassoura de bruxa e ele colocar recursos junto com a CEPLAC. Não me canso de agradecer na época o Dr. G. Wallace da Silva e Mota, que era o diretor da CEPLAC, quando o governo do estado da Bahia terminou não colocando a parte dele, que eram 4 milhões, que estava inicialmente, se pensou desse recurso, e a CEPLAC do seu orçamento colocou 2 milhões e alguma coisa, e o CNPq colocou o restante do projeto. Esse projeto que foi em torno de 4 milhões e alguma coisa, ele gerou 71 artigos em revistas científicas, 37 teses de mestrado, 18 variedades de cacau com resistência à vassoura de bruxa, 813 clones instalados em diversas regiões. Eu me lembro que um outro diretor da CEPLAC, o Dr. Eliton, dizia que talvez só a batata tivesse tantos testes de resistência a doenças, né, como o cacau tinha. 6 genomas funcionais do cacaueiro, 5 marcadores genéticos que são genes que são resistentes à vassoura de bruxa. Ou seja, esse foi um dos maiores programas da história de pesquisa científica. Eu já falei demais, desculpe, Karina. Eu queria agora o seu depoimento, porque depois nós vamos lá para dentro, nós vamos lá para o laboratório ver aonde se trabalha tudo isso. Obrigado, Henrique, mais uma vez, querida. Muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande falar de ciência e falar de um projeto que é um marco para a gente, porque esse projeto Renorbil, como já conversamos antes aqui da nossa entrevista, ele estabeleceu as bases para os estudos genéticos da planta e do fungo, do melhoramento genético, da fitopatologia. Então hoje nós estamos aqui na casa de vegetação, onde os testes, uma parte dos testes são iniciados, porque nós fazemos os testes de seleção de materiais resistentes à vassoura e também que apresentam uma resposta diferencial ao patógeno, porque nós utilizamos vários isolados do fungo para inocular essas plantas e ver quais são que têm a resposta que são mais resistentes, né, que apresentam maior resistência ao fungo. E essa informação toda
ela é conectada dentro da rede RenoRBio, porque tudo que se fez na rede RenoRBio se passou para a coordenação e para os colegas, para os melhoristas, e nós tivemos essa rede tão bem estabelecida, uma rede não apenas de ciência, mas uma rede de interação de ciência, de trabalho em equipe, que teve esses resultados assim, maravilhosos. Realmente eu acho que é um marco, principalmente porque as pesquisas que nós fazemos hoje, elas são uma continuidade do que foi estabelecido no projeto RenoRBio, a base para a ciência do cacau. Olha Isso só, é muito importante. Quando a doutora Karina fala na rede, é porque envolve CEPLAC, UESC, USP, Senagem, Unicamp, Embrapa, ou seja, né, Senagem que é da Embrapa, foi uma rede construída por várias cabeças pensantes para encontrarmos o caminho de convivência e de melhorarmos, e enfrentarmos o problema da vassoura de bruxa. Isso que está sendo feito aqui hoje, que agora nós vamos ver em laboratório, começa na rede RenoRBio de vassoura de bruxa. Estou certo? Começa na rede RenoRBio. Começa, mas não termina, não é, Henrique? Não termina nunca. A ciência não termina, né? Mas assim, isso aí, começa. E a gente só tem a agradecer. Então não saia daí não. Fique aí, que nós vamos ali comer um chocolate e a gente volta já. A madrugada, mas sol mandou me avisar que é dia lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo na Serra do Jequitibá. Então, já estamos aqui, dentro de um laboratório cheio de equipamentos extremamente modernos, onde a doutora Karina vai mostrar o que tem sido feito para a identificação dos genes de resistência à vassoura de bruxa. Tá bom. Então, aqui é um laboratório básico. Nós identificamos primeiro os genes via in silico, que a gente chama por bioinformática. Depois que esses genes são identificados, a gente transforma isso, desenha primers para amplificar esses genes, e aí nós fazemos a expressão desses genes na planta, via PCR quantitativo. Então nós temos essa máquina aqui, que é um real time, um PCR em tempo real, que ele vai nos dá um indicativo se aquele gene está sendo expresso na planta, quando que ele está sendo expresso e o quanto que ele está sendo expresso na planta. Depois que isso é identificado e analisado, esse resultado, então, é passado para os outros pesquisadores que fazem parceria com a gente para testar na planta modelo, por exemplo. Ok. Tá? Então, um dos papéis do RenoRBio, um dos resultados muito importantes, foi construir essas bibliotecas de genes potencialmente expressos em resposta à ação do fungo. São genes de defesa, são genes de resistência. E aí esses genes podem ser usados para fazer bioinsumos, cisgenia. As aplicações são inúmeras. Quando você fala bioinsumo, você fala um fungicida, por exemplo? Um fungicida, por exemplo. Tá? Que maravilha. Porque aí você pode estudar todo o caminho
que é percorrido na planta em resposta à ação do fungo, o que é ativado, o que é desativado. Você pode, uma das etapas é via o PCR em tempo real. Ou seja, Karina, poderia afirmar que a importância de todo esse estudo que começou lá no Renorbio é entender todo esse processo genético para que a gente amanhã chegue no campo com uma planta que vai ter resistência ou tolerância, produtividade, além de produzir bioinsumos para o combate da doença? O papel do Renorbio foi justamente esse: tentar compreender como que o patógeno causa doença na planta e principalmente como que a planta responde à ação do patógeno. E aí, com isso, aplicar isso para se ter uma resistência durável, porque nós, com o Renorbio, possibilitou para a gente entender melhor a evolução do patógeno aqui na região cacaueira, tá? Maravilha. Então, nos mostra que nós devemos trabalhar para juntar genes, seja através do melhoramento clássico ou seja através da biologia molecular. Ou seja, ciência. Se não tiver ciência, a gente não vai nunca chegar lá no campo. Eu como produtor, entendo a agonia toda que nós estamos passando, né, ao longo desses 30 anos, mas é muito bom saber que a importância desse projeto vai ser o grande gerador da solução do problema que a gente vive. E ciência é dinâmico, é algo dinâmico. Então, tudo que foi feito antes do Renorbio, através de vários colegas para estabelecer metodologias para se estudar a resistência, através de screening, através de armazenamento dos esporos, tudo isso serviu de arcabouço para a condução do projeto Renorbio. E o projeto Renorbio também fomentou e fomenta até hoje várias pesquisas. O que nós estamos fazendo é uma continuidade do projeto Renorbio. Então, isso é muito importante. E hoje a gente tem essa matéria-prima para que você possa estudar o fungo. Ou seja, a importância de ter tudo isso aqui arquivado ad eterno para que a gente possa estudar o fungo. Porque são recursos genéticos, não é, Henrique? Nós temos recursos genéticos pelo lado da planta, que são os materiais existentes, e nós temos o recurso genético pelo lado também do fungo. Então, essa coleção, ela é um recurso genético valioso. Porque hoje, se você me perguntar assim, eu vou te dizer qual isolado que você vai usar, aquele que causa mais doença, que vai infectar mais o cacau, ou que vai causar menos doença no cacaueiro. E com isso, tendo essa informação, eu consigo desenvolver plantas que respondam com rapidez à ação do patógeno. Eu poderia dizer, então, que essa instituição CEPLAC, que tem o maior banco de germoplasma do mundo de cacau, tem hoje o maior banco de patógeno. Exatamente. Da vassoura de bucha. É um banco de germoplasma. Isso é fantástico. Uma forma análoga de se fazer. E está tudo informatizado, que foi também um programa que foi feito pelo Renorbio. É muito gratificante para mim saber que essa história que começou lá atrás na APC tem esse resultado, Karina, que você, Zé Luiz, e Wilson e Fátima e tanto, é uma rede, né? Tem a Unicamp, o Senargem, a Embrapa, enfim, essa rede que foi formada deu resultado. Deu e está dando resultados. Então, eu também tenho muito orgulho de ter feito parte da rede e de continuar a fazer parte dessas pesquisas e de dizer que a gente consegue ter essa expertise aqui na CEPLAC, de crescer o patógeno, de estudar o patógeno, de ser capaz de testar essas plantas quanto à resistência. E isso é o coração, é onde tudo se inicia. E aí essa cadeia de pessoas que trabalha utiliza também esse arcabouço que a instituição possui. Não apenas CEPLACiano, mas também outros pesquisadores, como os colegas da UESC, assim, porque nós atuamos
É em rede. Sempre em rede, sempre em rede. Esse é o X da questão. Tá, então eu apresento aqui a coleção de Monirófora perniciosa, que nós chamamos de micoteca. Aqui o fundo ele é guardado tanto em óleo mineral como em água. E aí nós temos o controle, temos o número de registro, e com esse número de registro eu sei a identidade desse isolado, exatamente de onde ele vem, onde que foi coletado, município, fazenda, hospedeiro, se foi de material comum, se foi de parazinho, se foi de TSH e assim por diante. Quantos materiais a gente tem aproximadamente aqui? Nossa, aqui eu já estou 3.000. Okay. Tá? Então, assim, representa todos. Nós temos aqui representantes do fungo da região copaleira. Tá. Aqui é o nitrogênio líquido. Dentro desse botijão é onde nós fazemos o armazenamento dos esporos do fungo que causa a vassoura de bucha do cacauete. Então, uma metodologia parecida com a que faz para armazenar sempre, mas aqui nós conseguimos manter armazenados. Então, cada ampola dessa tem 2 ml, e nessas ampolas eu tenho, então, esporos do fungo, e são os esporos que causam a doença, porque esse fungo ele tem 2 fases. Uma fase que a gente chama biotrófica, onde os tecidos necrosados abrem a produção do cogumelo, e nesse cogumelo tem umas estruturas que se chamam lamela, são produzidos então os esporos, e esses esporos são disseminados pela corrente do vento. Então nós desenvolvemos essa tecnologia, a CEPLAC, onde nós coletamos esses esporos são armazenados nessas ampolas, e elas então são as informações colocadas no mesmo programa da micoteca. Nós sabemos aqui, cada ampola tem um número de registro, e nós vamos saber também de onde veio, quando que foi coletado, se esses esporos são patogênicos ou não, quanto de causa de doença, e esses esporos eles são utilizados para os trabalhos de melhoramento genético, de biologia molecular, no sentido de identificar quais materiais são resistentes à vassoura de bucha. Que maravilha! Isso, ou seja, mais um banco de... Isso aqui, um banco de Gemoquara. De Gemoquara. Isso, mais um banco de Gemoquara. Porque aqui está o coração de todos os testes que são feitos quanto à resistência da planta. Porque o micélio ele não causa doença, mas o esporo é que vai ser capaz de causar doença. Então, sem os esporos, a gente não consegue fazer nenhum screening para resistência à doença. E também, isso aqui é utilizado, por exemplo, se você tiver uma molécula que você queira testar contra a vassoura de bucha, nós vamos utilizar esses esporos também. Tá? Então, é fundamental essa tecnologia aqui que nós temos, e nós conseguimos manter os esporos viáveis por 2, 3 anos até mais. Pronto, agora nós vamos conhecer o fungo propriamente dito. Ele que causou toda essa destruição e que a doutora Karina, junto com toda essa rede que foi montada, que a gente já falou, tem estudado para encontrar as soluções, e elas estão vindo. Então, Karina. Então, aqui é a segunda fase do patógeno.
é a fase que cresce em placa de pé, o que a gente chama fase saprofítica. Então é um micélio, ele é branco, tá? A gente faz esse isolamento, o esporo, quando ele infecta a planta, ele vai germinar e vai evoluir para ter esse manto micelial, que são as hifas, que compõem, então, a segunda fase do ciclo de vida do patógeno. Então, essa fase, ela vai estar, a fase saprofítica, ela fica dentro da planta, esse micélio, tá? Na fase necrotrófica, que é a fase de vassouras secas. E aqui, se você pegar esse material e você submeter a regime de seca e de umidade, você então vai induzir a formação do basidiocárpico na planta. Aqui in vitro ele não forma o basidiocárpico, porque só os esporos são capazes de infectar. Mas ele sobrevive dentro da planta ou em resto de culturas, por exemplo. Olha a importância disso, né? A gente sabe de todas as dificuldades que a ciência passa no Brasil, que não é de agora, né? Essa coisa é histórica no Brasil. A instituição SECLAC, ao longo do seu tempo, também foi, eu digo, Karina, que ela foi negada até pela minha classe, pelos produtores de cacau. Eu acho assim que, se tem um culpado de todas as dificuldades que às vezes essa SECLAC passa, é o próprio produtor de cacau que não lutou por ela, mas isso eu sei que tem assunto para você. Agora, olha para aqui, quanta ciência é gerada aqui dentro desse laboratório, nesses campos, para que chegue na sua fazenda uma solução para que a gente possa continuar sendo uma grande produtora de cacau. E o intuito desse programa, Karina, é transformar o sul da Bahia na champanhe do chocolate de Oliveira. Ou seja, a gente vai ter essa ciência que está sendo produzida aqui, é de extrema importância para um projeto futuro de uma nova geração que vai chegar com novos produtores, né, com produção de chocolates de origem, com chocolates de qualidade. Não, e imagina hoje com essa tecnologia que nós temos de rastreamento, por exemplo, aqui nós temos esse isolado, nós chamamos de isolado, tem um número aqui de registro, nós temos o genoma desse isolado. Então, um dos derivativos do projeto RenovaBio foram também o genoma do fungo. Nós temos 8 genomas do fungo e com esses genomas nós já conseguimos identificar o que é que tem nesse indivíduo aqui que não tem em outro em relação, por exemplo, ao gene do fungo que são capazes de causar a doença na planta. Então, esses genes do fungo, eles são utilizados, genes de patogenicidade ou moléculas, nós podemos então identificar moléculas que venham também servir como um biofungicida, por exemplo, ou também utilizar outras tecnologias de silenciamento gênico que desligue esse gene que está causando doença no fungo. Então, o fungo ele vai infectar, mas não vai causar doença. Então, abre um arcabouço. Um leque, né? Isso, exatamente. Uma coleção biológica que é dificílima de ser mantida. Nós somos um dos poucos que mantém essa coleção, tanto a nível de esporo, que é a fase infectiva, quanto a nível micelial. Então, isso é fantástico. Maravilha. Eu fico muito gratificado, disse isso no programa passado e reitero aqui com você, de ter visto isso nascer, né? Da provocação que nós fizemos ao Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro, de trazer ele aqui, da posição de G. Wallace da Silva e Mota, que terminou colocando recursos. Isso é um trabalho assim, de vanguarda, porque nós temos estudado a vassoura de bucha desde sua entrada. Nós já passaram aqui vários fitopatologistas que estabeleceram essa metodologia, que é ciência básica, mas é uma ciência aplicada, porque sem essa ciência básica a gente não consegue andar no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, daí a importância de se ter a ciência básica para se alcançar a ciência aplicada. Isso é muito importante. E é assim, é simples, mas ao mesmo tempo
é complexo, porque é você manter viável por muitos anos diversos isolados, tanto em hidrogênio líquido quanto em agricultura, e é bastante trabalhoso. Então isso é um recurso que a CEPLAC tem e que é usado por vários pesquisadores. Muito obrigado por tudo que você nos ensinou, por tudo que você tem feito pela ciência. Muito obrigado por me receber aqui no seu laboratório. Eu que agradeço. É um prazer muito grande. Eu fico extremamente feliz e honrado, assim, com um sentimento que deve cumprir. Com certeza, e nós precisamos de pessoas assim, porque proativas, nós precisamos de encomendas boas. O RenourBio foi uma boa encomenda. Bacana. E gerou, assim, muitos frutos. Além disso tudo, gerou o que há de mais novo hoje, que é a necessidade de você ter resistência durável, de você piramidar genes, de você saber cessear a evolução do trabalho. Então, essas bases foram estabelecidas no projeto de RenourBio. Isso é muito bacana. Domingo que vem, a gente está de volta. Um beijo no coração. Raiou a madrugada, mas sol mandou me avisar que é dia lindo na Serra do Jequitibá, que é dia lindo na Serra do Jequitibá.